com unção, autoridade, ousadia aqui. E esses elementos que eu vou ministrar aqui nessa noite vai fazer com que, se você apegar de uma força extraordinária, você sairá daqui mais cheio do que você chegou. Você sairá daqui mais renovado, você sairá daqui feliz, regozijante, pronto para fazer a diferença no meio dessa geração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42. Glória ao nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso é o de número 42. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo é o de número 42. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode tomar o assento de vocês? Aleluia, nessa noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, conhecemos bem a palavra de Deus o suficiente para entender que o escritor do livro de Atos é o Dr. Lucas, companheiro do apóstolo Paulo. Sabemos também que ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, o que na verdade Lucas, ele escreveu cerca de 27% do Novo Testamento, a saber, o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai nos dizer que no capítulo 1 do livro de Atos, ele vai falar a respeito do primeiro tratado que ele fizera, direcionando a Teófilo acerca daquilo que Jesus não só fazia, mas também ensinava. Então entendemos que o Evangelho de Lucas vai ser narrada a vida do nosso Senhor Jesus de uma forma detalhada, seu nascimento, milagres, a vida do nosso Senhor Jesus. E o livro de Atos dos Apóstolos, a continuidade daquilo que Jesus fizera, só que agora Jesus usaria a igreja para sim fazer naquele momento. Nós vamos entender então que o Evangelho de Lucas, Jesus Cristo, ele foi encarnado para realizar a obra de salvação. E no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo vive e opera através do seu povo redimido, a igreja, para trazer todas as pessoas para si. Em Lucas, ele narra a respeito daquilo que Jesus fez aqui na terra. Em Atos, ele narra aquilo que a igreja produziu aqui na terra, sem a presença de Jesus de uma forma física, mas dentro de cada cristão que aderiu à visão do reino. A Bíblia vai nos dizer, então, que Jesus, ele vai ficar 40 dias na terra logo após a sua ressurreição. Diz a palavra de Deus que ele vai ficar por 40 dias anunciando, dizendo, falando com seus discípulos a respeito do reino de Deus. Diz a Bíblia que Jesus está direcionando aos seus discípulos uma vez mais situações concernentes ao reino de Deus. Diz então a palavra do Senhor que ele vai dizer aos seus discípulos: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem lá até que do alto que vocês sejam revestidos de poder. Diz a Bíblia no verso de número 8 do capítulo 1: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Samaria e até aos confins da terra. Estamos aqui nessa noite debaixo de uma promessa. Não tem avivamento sem presença do Espírito
Espírito Santo. Não tem avivamento sem a palavra de Deus sendo revelada no nosso meio. Por quê? Porque avivamento sem o Espírito Santo é movimento. Mas eu vim pregar aqui nessa noite para uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus essa noite. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Diz a Bíblia que Jesus, ele vai ser assunto aos céus. Diz o texto que os seus discípulos voltam para Jerusalém. Até porque promessa que vem do Senhor. Nós temos que entender e ter maturidade para aprender a obedecer os direcionamentos que Ele dá. Ele liberou a promessa e os seus discípulos vão para Jerusalém, porque o cumprimento seria lá. Então aqui lá vai uma chave para toda a igreja aqui nessa noite. Aleluia, aqui para a condição da promessa que Ele fez sobre a minha e sobre a tua vida acontecer. Precisamos obedecer o direcionamento que Ele deu. Crente não faz aquilo que quer. Crente não vai aonde quer. Crente não faz o que pensa que deve fazer. Tem um direcionamento, e o direcionamento quem dá é Jesus. O direcionamento quem dá é Jesus de Nazaré. Então a gente tem que parar com esse negócio. Eu vou fazer do meu jeito que vai dar certo. Eu vou fazer do meu jeito que vai funcionar. Não, a gente tem um direcionamento. E como que eu faço para saber esse direcionamento, Alex? A palavra de Deus. A palavra de Deus, aleluia. Eles vão para Jerusalém. Diz a Bíblia que eles vão para o cenáculo. Os discípulos vão se reunir no cenáculo. A Bíblia diz que vai ter cerca de 120 pessoas naquele ambiente. A Bíblia nos revela, Atos 1,14, que todos esses que foram para o cenáculo, eles perseveravam de forma unânime em oração e súplica. Gente, eles estão em uma concordância para um propósito. Vamos ser revestidos? Vamos, estamos juntos. E aí, João, como é que é? Vamos lá? Vamos. Pedro, tô nessa também. André, tô aqui. Vamos ser revestidos. Há uma promessa. Isso aqui mexe comigo, porque são pessoas de personalidades diferentes, mas estão no mesmo propósito. Você não parece com o seu irmão do teu lado. Talvez ele é nervosinho demais. O seu irmão da esquerda, talvez ele é tranquilo demais. Mas entrou para a guerra aqui nessa noite. Nós temos que estar no mesmo propósito. Não dá para andar com mente oscilante. Um quer, o outro não quer. Entrou para cá. Nós estamos na guerra. A igreja, eles estavam ali perseverando em oração. A chave para a igreja ter sucesso neste tempo ainda é perseverar. Ainda é perseverar. Eles estão ali perseverando. E diz a Bíblia, capítulo 1, versículo 14, eu gosto dos detalhes, porque eles nos ensinam muita coisa. Capítulo 1, verso 14, vai começar que todos estes perseveraram. Capítulo de número 2, verso de número 4, e todos foram cheios. Então, uma igreja em que todos andam unidos em um propósito, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar vazio, ninguém vai ficar com a mente oscilando, pensando em desistir.
Atos capítulo 1, verso 14, todos estão perseverando. Capítulo 2, verso 4, todos foram cheios do Espírito. Estamos aqui no mesmo propósito. Quem sair revestido, você também vai sair. Aquele que sair avivado, você também vai sair avivado. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Todos foram cheios do Espírito Santo. Perceba então, pastor Daniel, que eles vão ser cheios na totalidade. Então o teu nível de entrega vai revelar aquilo que o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Eu vou repetir isso aqui. Se você é um crente que chega a um culto como esse e fica gotejando a sua adoração, você não vai receber a totalidade daquilo que o Senhor tem para você. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Você veio aqui nessa noite e você vai sair cheio na totalidade daquilo que Jesus tem para você nesse lugar. E a gente chega num culto como esse, hoje eu não estou tranquilo não, hoje o meu glória vai ser pouquinho, vou ali marcar um território. Gente, se entrega na totalidade. Jesus, ele não foi para o madeiro 40, 50, 70%, não. Ele foi na totalidade. E por que a gente chega apresentando um culto meia boca para ele? Isso aqui abrange idade, é criança, é jovem, é adulto, é idoso. Chegou em um ambiente como esse, se entregue na totalidade nessa noite. Eles foram cheios. Aleluia. E entenda uma coisa aqui nessa noite. O fato de estarmos aqui faz com que pessoas que estão lá fora nos observem. Porque na verdade o culto aqui não se revela o que de fato nós somos lá fora. Jerusalém está em festa. A festa do Pentecoste. 3 festas são celebradas pelos judeus. A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Aqui eles estão na festa do Pentecoste. Pentecoste no grego é 50º dia, que era celebrada 50 dias após a Páscoa, para agradecer pelas primeiras colheitas e mais tarde lembrar a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. É nesse dia que os discípulos de Jesus vão ser cheios do Espírito Santo. Jerusalém está cheia de pessoas de todos os lugares. Povos de todas as regiões estão ali naquele lugar. E aqui eu consegui detectar 2 grupos que estão observando o culto que eles estão vivendo lá de dentro. Capítulo 2, verso 7. Todos pasmavam e maravilhavam. O primeiro grupo é aquele que fica maravilhado. Eles ficam pasmados com aquilo que nós recebemos aqui dentro. E o segundo grupo, Alex, verso 13. O grupo dos que zombam. Eles zombaram, dizendo, eles estão embriagados. Então esse culto que a gente está vivendo aqui, tem gente que está passando ali fora e está dizendo que coisa linda que Deus está fazendo naquele lugar. Só que tem gente que está descendo aqui e está falando, para que isso? Para que essa gritaiada? Para que aquele tanto de jovem ali na frente cantando? São essas 2 classes de pessoas que observam o culto que prestamos aqui dentro. Mas aqui vai uma senha que nós temos que aprender com a igreja primitiva. Pedro, ele observa o cenário.
E ele vai ver essas duas classes de pessoas. Diz a Bíblia que ele vai se posicionar para começar a pregar para aquela multidão de pessoas. Eu não sou cheio aqui dentro para rodar, isso é importante. Eu não sou cheio aqui dentro, pastor Daniel, para correr a igreja toda, isso aí é legal, é bacana, mas eu sou cheio aqui dentro para me posicionar lá fora. Eu sou revestido aqui dentro para me fazer a diferença lá fora. Glória ao nome de Jesus. O pregador Pedro agora está cheio do Espírito Santo. Também não adianta querer fazer a obra de Deus vazia. Não adianta querer pregar vazio. Não adianta. Porque o resultado não é por aquilo que fazemos. O resultado produzido é fruto do Espírito Santo de Deus trabalhando dentro de nós. Aleluia. Pedro, ele vai se colocar de pé. Varões, que isso vos seja notório diante de vós. Então não adianta querer ser cheio escondido. Foi cheio do Espírito Santo, vai ser visto sim. Não adianta querer ser cheio e ficar embocado. Foi cheio do Espírito Santo, vai ser visto sim. Mas o que eu devo fazer, Alex, logo após ser cheio do Espírito Santo? Se posicionar. Glória ao nome do Senhor, já se posicionar. O Senhor está levantando uma geração de crente aqui nessa noite posicionado. Alex, quem zomba da minha fé hoje vai estar aqui amanhã cultuando com a gente. Alex, quem está criticando o culto que eu presto aqui dentro, amanhã vai estar ocupando essa cadeira aqui, porque a igreja não é levantada para criticar aqueles que criticam nós. A igreja é levantada para trazer para cá quem um dia está zombando da nossa fé. Vocês estão dizendo que estamos embriagados. Na verdade, isto que vocês estão vendo aqui é fruto de uma profecia que Joel entregou. Que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. Enquanto tem gente criticando aquilo que a gente apresenta aqui dentro, nós estamos aqui debaixo de uma profecia. Tem gente aqui que vai profetizar, tem gente aqui que vai sonhar, tem gente aqui que vai ter visão. Nós estamos debaixo de uma profecia. Então, crente, tu for cheio do Espírito Santo é para se posicionar. De maneira alguma eu estou dizendo aqui para você se rebaixar o nível daquele que zomba a nossa fé. Não estou dizendo isso. Até porque Paulo disse aos Efésios no capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra ele. Nós temos que se levantar, se posicionar para trazer eles para cá. Aí a gente quer rebaixar o nível e quer trazer para cá. Não vai trazer, gente. Aí a gente quer descer o mesmo nível. Não, me afrontou, eu vou afrontar também. Não vai trazer. Não vai. Nós temos o Espírito Santo, eles não. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Perceba que eles foram revestidos, Pedro se posicionou, até porque
eles já haviam recebido o Espírito Santo. João capítulo 20, você vai ver no verso 22 que Jesus vai dizer para eles: receber o Espírito Santo. Então eles já possuíam, mas eles precisariam dessa capacitação, poder para operar milagres, maravilhas, pregar com autoridade, com ousadia. Então tem gente que até tem o Espírito Santo aqui nessa noite, mas o Senhor quer te revestir para você ter autoridade e se posicionar na tua casa, se posicionar no teu colégio, se posicionar no seu ciclo de amizade. O Senhor quer te revestir aqui nessa noite para você se posicionar. Só que, gente, meu amado irmão, Diácono Charles, a Bíblia diz que Pedro vai apertar um pouquinho na mensagem, até porque Pedro não é um pregador coach sentado sobre uma cadeirinha. Pedro não é um pregador de YouTube com mensagens motivacionais. Pedro é um pregador da palavra, cheio do Espírito Santo, disposto a trazer para a fé cristã, mas sem iludir o povo, disposto a arrebanhar pessoas, mas sem enganar o povo. Vem que você vai ficar rico, vem que tudo vai dar certinho para você, vem que aqui é o lugar mais tranquilo de se viver. Pedro, ele não é pregador que vai enganar o povo para trazer o povo, ele vai tocar na ferida. Então, pregação que não toca na sua maneira de viver, pregação que não mexe com o seu ego, pregação que não confronta o seu pecado, pregação que não confronta a vida errada que você vive. Não me leve a mal, é preciso colocar a mão na cabeça e começar a pensar se é isso mesmo que Jesus faria. Então Pedro, ele vai apertar a mensagem, ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Agora vocês me escutem. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós. Vocês sabem disso. Pedro, ele vai falar sobre o rei Davi. Mas ele fez questão de dizer: Davi, ele morreu, foi sepultado, e o corpo dele ainda está aí no meio de vocês. Pedro continua pregando, ele termina o verso 36, dizendo: Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O que mais me chamou a atenção na mensagem que Pedro pregou naquele dia foi Pedro, pastor Daniel, apontando o dedo para aquela multidão de pessoas e dizendo: vocês o crucificaram. Vocês o mataram pelas mãos dos injustos. Porque cá para nós, juventude que aqui está, minhas irmãs, meus irmãos que aqui estão, o que faz a gente mudar de vida não é a gente estar vivendo um caminho errado e ficar recebendo carinho do outro. Não é a gente ficar trilhando por caminhos tortuosos e a gente ficar recebendo massagem na nossa cabeça, não. Talvez o que vai fazer nos mudar de vida é um dedo bem apontado na minha cara dizendo: muda de vida, seu rapaz, muda de rumo, isso aí que tu tá fazendo tá errado.
Isso aí que tu está fazendo não vai te levar a lugar algum. O que Pedro está dizendo para a multidão é: vocês crucificaram ele, vocês usaram os injustos para matar Jesus. O que Pedro está dizendo é: a culpa é de vocês. Por quê? Diácono Charles, isso faz com que o povo mude de concepção. E ouvindo eles isto, compungiram-se no seu coração. Eu gosto de pesquisar, gente. A palavra compungir no nosso português traz uma conotação de pena, remorso. Falei, não pode. Não pode ser isso. Eu fui pesquisar no grego, né, a palavra compungir. A palavra compungir é como espetar, furar, picar, transpassar, como um golpe de lança. Então a mensagem de Pedro não massageou o ego dos judeus, não. A mensagem que Pedro pregou causou uma ferida no coração dos seus ouvintes. A mensagem que Pedro pregou dilacerou o coração de quem ouviu, a ponto deles: opa, isso aqui mexeu comigo. Realmente fizemos isso. Eles pegaram, pastor Daniel, e eles foram em direção a Pedro e aos discípulos. O que a gente tem que fazer? Pedro, ele não pregou a cereja do bolo, ele pregou a mensagem. Quem veio até os discípulos querendo mudança foi os ouvintes que ouviram a mensagem. Gente, eu acredito que o pastor Daniel ficaria grato demais e feliz ao pregar no domingo, na segunda alguém chegar: pastor, o que eu devo fazer para mudar o meu rumo da minha história? A pastora lá atrás, estou falando. Gente, a nossa geração precisa voltar à essência daquilo que a igreja primitiva vivia. A mensagem não trouxe conforto, trouxe confronto. Porque cá para nós, quem não é confrontado fica no mesmo lugar que está. Ele fica numa zona de conforto. Mas quem é confrontado quer mudar. E entende a verdade do evangelho que é pregado. Aí Pedro vem. Já que me perguntaram o que eles têm que fazer, vamos lá. Arrependei-vos. A gente vive uma geração que não conhece o que é arrependimento. Aleluia. A palavra arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente, mudança de direção. É fazer um 360 graus e voltar. O que Pedro está pregando é: arrependei-vos. E a mensagem que Pedro pregou é aquela que o apóstolo João pregou. Deus escreve no capítulo 3, verso 1 e verso 2: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele vai pregar em Mateus capítulo 4, versículo de número 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Pregador que não prega arrependimento, ele está fugindo da linha da igreja primitiva. Jesus pregou, João Batista pregou, os apóstolos pregaram. A nossa geração precisa voltar a pregar isso. O avivamento acontece
seja criança, jovem, adulto, idoso, ele acontece por intermédio da palavra e por ação do Espírito Santo. Todo o mecanismo que o homem tem tentado encontrar são atalhos para se chegar a um objetivo. Só que a igreja ainda carrega princípios e nós não andamos por mecanismos, nós andamos por aquilo que a palavra de Deus nos diz ser, como a melhor forma ou a única forma para se obter avivamento. Pedro vai dizer: arrependei-vos. E por que o arrependimento, pastor Daniel, das nossas pregações? É porque arrependimento não traz agenda. É porque pregar esse tipo de mensagem, você prega um dia e talvez nunca mais você volte numa igreja que não é bíblica. Porque numa igreja que é bíblica, aceita a palavra como correção e aceita a palavra como direcionamento. Não sou eu que estou pregando arrependimento aqui nessa noite somente. Pedro pregou, João Batista pregou, Jesus pregou, os profetas pregaram arrependimento. Sejam batizados no nome de Jesus para perdão de pecado e recebam o dom do Espírito Santo. Gente, verso 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava. Então tem coisas aqui que nem está escrito, mas o chicote estalou naquele dia através da boca de Pedro. Pedro exortou o povo de uma tal forma naquele dia. E a mensagem dele? Quase 3.000 almas se agregaram. Então a gente não tem que ter medo da mensagem que a gente prega, porque o Espírito Santo vai fazendo a obra. A gente não deve abandonar, irmão. O evangelho é simples. O problema é que a gente vive uma geração de pessoas que quer complicar a simplicidade do evangelho. Quase 3.000 almas se agregaram. A igreja está crescendo. Só que perceba que aquilo que os apóstolos fizeram no cenáculo é aquilo que os novos crentes vão aprender a fazer. Perseverar. Aquilo que os discípulos de Jesus fizeram no cenáculo é aquilo que os crentes que estão se agregando agora vão aprender a fazer. Só que a gente mudou muita coisa. A gente trouxe muita coisa para os nossos cultos. Eu conversando com um pastor amigo meu, falei: pastor, a chave está em Atos 2:42 ainda. Mas alguém vai dizer: tem que ser descolado, senão não vem. Eu não quero ser descolado não, irmão. Eu quero ir para a glória com o meu Jesus. Porque vai ficar um monte de igreja lotada aqui na terra. Aleluia, vai ficar um monte de igreja cheia de gente aqui na terra. É porque adotou e acreditou em mecanismos que vem na sua mente. Eu vou fazer isso porque vai funcionar. Mas a chave é a oração. A chave ainda é a doutrina dos apóstolos. A chave ainda é a comunhão. Aleluia. A chave ainda é... Gente, e essa base sustentou a igreja sem mais nada.
Oração sustentou a igreja primitiva. A doutrina dos apóstolos sustentou a igreja primitiva. Para você que não gosta de comunhão com os irmãos, sustentou a igreja primitiva. Apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Salmos de número 119, verso 11, o salmista vai dizer: eu guardo no meu coração a tua palavra, para mim não pecar contra ti. Aleluia. Irmã Carolina, a gente não precisa de mais nada, gente. Mais nada. Juventude querida, nós não precisamos trazer rave para dentro da igreja. Nós não precisamos de trazer festa junina para dentro da igreja. Isso aí é mecanismo carnal. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. José tinha 17 anos quando fazia a diferença. Daniel está na Babilônia, ele está fazendo a diferença. Aleluia, porque Deus estava com eles. Nós não precisamos de mecanismo. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar na comunhão. Gente, juventude. A palavra comunhão vem do grego koinonia, que significa união profunda, partilha sincera, participação em comum. Para viver em comunhão, precisamos ter uma ligação com Deus. Por meio de Jesus Cristo. E um amor prático vivido. Tem gente que pensa que amor é sentimento. Amor é ação. Eu sinto amor pela minha esposa, mas a minha ação de prática não é. Porque para viver em comunhão, o exercício da prática é mais importante do que a fala. Eu tenho amor em viver em comunhão com a igreja, mas a ação não diz nada com aquilo que ela fala. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Só que tem gente que tem dificuldade. E por ter dificuldade, pastor Daniel, de viver em comunhão, inflama todo o corpo. Por ter dificuldade de viver em comunhão, Diácono Charles, coloca o departamento todo em risco, porque não consegue viver em paz com todos. E manter um relacionamento com homens é de suprema importância. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Jesus não está preocupado com a oferta, pastor Daniel, que eles estão trazendo. Jesus não está preocupado com a oferta.
Jesus está vendo alguém trazer a oferta no altar. Ele vai dizer, não, deixa a oferta aqui. Faz o seguinte. Vai lá e se conserta primeiro. E depois você vem e traz a oferta. Se fosse algum homem hoje, não, pode trazer a oferta que eu vou pegar aqui. Tá tranquilo, coloca aqui. Mas Jesus não. Porque Jesus, ele se preocupa com relacionamento de homens. E o que mais mexe comigo, pastor Daniel, com a minha mente, é que Jesus está dizendo, vai lá e se conserta com ele. Aleluia. Porque Jesus está preocupado como anda o seu coração e o seu nível de relacionamento com pessoas. Persevere na doutrina e persevera na comunhão. Termino com a última aqui. Jesus vai falar com a perseverança na oração. Oração é o meio de comunicação do homem com Deus. Os cristãos da igreja primitiva perseveravam na oração. Eles tinham uma vida de contato com o Senhor. Jesus falou sobre oração, mas ele orava também. Jesus, ele era um líder que ensinava, mas ele era um líder que fazia. Então você que tem um líder que te ensina e faz, agarre com ele. Porque a gente vive uma geração de líder que ensina, mas não produz aquilo que ele ensina. Jesus, ele falou a respeito de oração como dever. Lucas capítulo 18, verso de número 1. Jesus vai falar a respeito de uma parábola sobre o dever de orar e nunca se desfalecer. Então oração não é opção para quem é crente. Oração é dever. Gente, Jesus, ele ensinou a respeito de oração como intensidade. Lucas capítulo 22, verso 39 a 44. Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras. Os seus discípulos os acompanham. Jesus vai dizer para eles, orai para que não entreis em tentação. Jesus, ele se afastou. Diz a Bíblia que ele se colocou de joelho e ele vai orar. Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Diz a Bíblia que quando ele ora entregando um projeto que é de Deus para ele, diz a Bíblia que o anjo vai descer e vai trazer conforto, porque todas as vezes que alguém quer abandonar algo no ministério, o Senhor, ele vai intervir, porque ele não vai permitir com que nós, aleluia, entramos naquilo que é propósito dele. Então vai vir um anjo e vai trazer conforto. Jesus vai ensinar. Eu vou parar? Não vou parar. Diz a Bíblia que ele está em estado de agonia e com mais intensidade ele orava. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite, aumente o nível, aumente o nível, aumente o nível nessa noite. Aleluia. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite querendo parar. Deus não vai deixar você interferir no projeto que Ele tem para você. Eu não sei qual é o sentimento que você chegou aqui nessa noite, mas do céu tem conforto para você aqui neste lugar. Aleluia, talvez você chegou aqui sofrendo ansiedade, está com agonia, mas fique tranquilo, Jesus, Ele está nos ensinando aqui nessa noite a entrar com mais intensidade. Aumenta o nível nessa noite. Aumenta o nível nessa noite. Oração. Aleluia. Glória. O apóstolo Paulo não começou o seu ministério com oportunidade para pregar.
ele tem um encontro com Jesus e ele vai orar. Porque a gente vive uma geração que o ministério começa com oportunidade. Mas Paulo, ele vai orar. Então o ministério não começa com isso. O ministério começa com oração. Diz então a Bíblia, Atos capítulo 16, verso de número 13. Paulo, ele está em Filipos. Não podia orar dentro da cidade. Diz a Bíblia que Paulo e Silas, já que a gente não pode orar aqui dentro da cidade, a gente vai caçar um lugar que pode. Porque quem quer sempre vai dar um jeito de fazer. Paulo, ele saiu da cidade, vou para a beira do rio, vou orar. Até porque ele tinha um nível de intimidade com o Senhor. Então quem quer sempre dar um jeito, não desculpa. Paulo podia muito bem, já que eu estou em Filipos, não tem lugar para orar, eu vou ficar aqui. Mas não, ele saiu da cidade e foi orar. Fechei a Bíblia. Isso aqui, Jesus tem falado ao meu coração numa profundidade, irmão. Porque a gente vive uma geração, eu falo isso com muito cuidado, com muito carinho, tá? Que aprendeu a ter vida de oração em um culto, mas não aprendeu a ter vida de oração no quarto. Eu falo isso aqui com muito cuidado, com muito carinho. Até porque, pastor Daniel, a gente vive uma geração que existe alguns que não pode falar mais nada. Jesus, ele vem dizendo, tu, porém, Mateus capítulo 6, verso 6. Quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Eu termino a mensagem aqui nessa noite e eu vim aqui para lhe dizer, você não precisa de entretenimento mais, aleluia. Você não precisa se iludir com gente gananciosa que quer arrancar tudo que é seu, mas não quer te ensinar que a oração funciona, que a doutrina funciona, aleluia, que a oração funciona. Se você tem um líder que preserva isso, agarre com ele, gente. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de Arca da Aliança aqui para adorar. Pastor Daniel. Gente, tá gravando, né? Misericórdia. Para aí, por favor. Eu fui pregar num lugar. Estava em campanha de sangue de Jesus. A moça colocou um monte de negocinho dentro do saquinho de chup-chup hoje. Quase que eu peguei. Aí a gente vai ter uma geração de crente imaturo, que não consegue ouvir uma palavra sólida, firme. Mas eu creio que nós iremos viver um tempo novo. Ela mandar a bandar que ela manchora a bandar que assai. Ela mandar a bandar que Então não se iluda com igreja cheia, não. Se preocupa em viver o momento com palavra firme e sólida, porque nós não queremos ficar aqui. Nós temos um lugar guardado para nós, que é na eternidade com Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Fique com essa palavra nessa noite.
Quem vem para o evangelho por causa de mecanismo, quando o vento levantar, vai parar. Quem vem para o evangelho por causa de entretenimento, quando a coisa apertar, vai parar. Quem começa emocionado, para quando a emoção vai embora. Persevere na oração. Persevere na doutrina que teu pastor te ensina. E faça um esforço para ter comunhão com seu irmão. Aí vamos ter uma igreja saudável. Fique só nos seus pés nessa noite.